Mais fácil de ouvir do que ver, é o que consta sobre a espécie que vamos conversar aqui hoje com o Gonçalo Elias. Olá, Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé, sim, uma espécie que é Mais difícil de ver, fácil, mas que se ouve bastante. mais fácil de ouvir do que ver, é a tua experiência também. Eu acho que é a experiência de toda a gente. E como é que tu ouviste ou como viste, não sei se se o teu primeiro registro foi. Foi, foi, foi. Sabes que eu estava no Algarve, como te recordarás pelas conversas anteriores, portanto, foi mais uma das minhas visitas à, à Associação A Rocha, que fica na Ria de Alvor, ali entre Portimão e Lagos, que era um sítio que eu tinha visitado pela primeira vez no verão, no outono de 1988, e entretanto gostei muito do sítio, quer pelas observações que se faziam, quer pelo facto do diretor do centro ser uma pessoa já com bastantes conhecimentos, o Peter Harris, de quem eu fiquei amigo e que me ensinou muitas coisas, quer pelo facto de terem lá uma magnífica biblioteca. Portanto, eu sempre que podia, pirava-me de Lisboa para o Algarve e passava lá uns dias. E, portanto, no espaço de um ano fui lá para aí umas 6 vezes. E então estávamos no início de setembro e e eu estava lá mais uma das minhas visitas e acompanhava as operações de anilhagem, que na altura se fazia lá bastante anilhagem. Eu depois, mais tarde, no ano seguinte, havia de começar a aprender a anilhar, mas aqui em 89 ainda era apenas observador. E, entretanto, lá na Associação A Rocha, uh, eles tinham uma coisa muito engraçada, que eu já me tinha percebido nas visitas anteriores, mas acho que ainda não referi isto, mas que era aquilo que eles chamam em inglês um bird log. Um bird log, no fundo, era um registro semanal das aves observadas ali na zona, portanto, junto à sede da associação e na ria, nas zonas circundantes, ali em redor da ria. E o Birdlog, basicamente, eles usavam assim, sabes aqueles livros grandes de contabilidade, tamanho A4 com capa rija, não é? E então eles usavam isso, cada linha era uma espécie, e depois faziam 52 colunas que correspondiam às 52 semanas do ano. E então, todas as semanas, acho que era às sextas-feiras à noite, se a memória não me falha, eles faziam a revisão daquilo que tinha sido observado e depois marcavam com tracinhos aquilo que as espécies tinham sido vistas. E, portanto, isso permitia construir uns gráficozinhos. Isso é o Weber desse tempo. É o que o eBird e outras aplicações fazem hoje, que é desenhar uns gráficos de presença, mas na altura isto era feito à mão. Não havia cá eBirds. E eu achei aqueles registros muito interessantes, tanto que depois, a partir penso que do ano seguinte, comecei a fazê-los para mim também, para estas zonas à volta de Lisboa, como o Estuário do Tejo e o Estuário do Sado. Mas foi exatamente nesse birdlog da Rocha que eu me inspirei, porque nunca tinha visto assim uma coisa dessas em mais lado nenhum. Recordo, estamos em 1989, portanto não havia a tecnologia que há hoje. Só que em Inglaterra já era habitual fazer esses birdlogs. Ora bem, quando eu de vez em quando ia lá folhear o birdlog, lá o tal livro de contabilidade, né, transformado em birdlog, para tentar perceber que aves é que apareciam por ali, especialmente que aves é que apareciam por ali que eu ainda não tivesse visto. E eu reparei que eles tinham lá muitos registros de frango d'água ao longo do ano. Ora, o frango d'água era uma espécie que ainda faltava na minha lista. Até porque, como tu referiste, não é uma espécie fácil de ver. E eu vi lá tantos registros de frango d'água e perguntei assim ao Peter Harris: Ó Peter, vocês têm aqui tantos frangos d'água, pá, mas eu nunca vi isto. Como é que eu faço para ver um frango d'água? Que gostava de ver um. Vocês vêm aqui tantas vezes, estão cá sempre. E ele disse: pois essas aves andam lá embaixo no meio do sapal, mas é muito difícil de ver porque eles escondem-se muito entre a vegetação e a melhor forma que tu tens para ver isso, na altura ainda não se usava chamados como se usa hoje, porque não havia os meios de reprodução de sons como há hoje em dia. E então o que ele me disse foi: tens que ir para lá muito cedo, de madrugada, antes de clarear, e pôr-te ali à coca no sapal, porque eles de madrugada, quando ainda está pouca luz, eles vêm um bocadinho cá para fora. E eu então, no dia 7 de setembro de 1989, levanto-me muito cedo, ainda de noite, lá vou eu, tic-tic-tic, por ali abaixo até ao Sapal, escolhi lá um sítio e pus-me ali sentado e a certa altura, ainda no sol não tinha nascido, lá aparece o franguito assim de fora do Sapal ali a caminhar para se alimentar. Portanto, a minha primeira observação de frango d'água foi assim o resultado de uma busca direcionada
que eu fiz lá na Ria de Alvor. Mas devo dizer que esta observação, de certa maneira, marca o início de uma nova fase no meu percurso de observação de aves, porque até aqui todas as espécies que eu relatei, de uma maneira ou de outra, foram espécies que me foram aparecendo à frente e que eu ia encontrando, por acaso ou por Cegonha preta, sorte. não é? Cegonha preta também Como? foste à procura dela. Qual? A cegonha preta? Não, a cegonha preta é assim, é verdade, a cegonha preta eu fui fazer um passeio para uma região onde me tinha sido dito, onde um indivíduo disse que tinha visto. Embora esse passeio teve um circuito muito mais alargado, porque eu, como te recordas, fui de comboio de Lisboa até Castelo de Vido, depois fui de Castelo de Vido a Marvão, depois fui com o meu primo, depois atravessámos Espanha, depois entramos em Portugal, depois fomos até Monfortinho, que era o sítio onde supostamente ocorria a cegonha preta, e também a vimos aí. Nós vimos noutros sítios. Portanto, mas sim, houve um ou dois casos de espécies, se eu procurar muito, se puxar-me pela cabeça, se calhar ainda me lembro de mais um ou dois, em que eu fui assim procurar alguma ave. Em São Martinho do Porto, por exemplo, também fui à procura do chapim carvoeiro nos Pinhais, mas tirando uma ou outra exceção, quase todas as aves apareceram à minha frente assim por acaso e eu fui vendo diferentes espécies, visitando diferentes regiões. A partir daqui, eu já estava numa fase, quer dizer, com 224 espécies, esta conversa é a número 225, eu já estava numa fase em que a pessoa, se continuar a visitar os mesmos sítios, a partir de certo ponto já praticamente não lhe aparecem espécies novas. E, portanto, a pessoa tem que começar a ir a determinados locais para conseguir ver as aves. Neste caso foi só descer até ao Sapal. Mas daqui para a frente, nas conversas que se vão seguir, nos próximos episódios, vai ser cada vez mais frequente eu relatar, enfim, situações em que eu me desloquei a um determinado local com o expresso objetivo de observar uma dada espécie que eu não tinha visto. Que, aliás, é o percurso normal de qualquer pessoa que se interesse pela observação de aves. Portanto, começa por ver aquilo que tem ao pé de casa, depois começa a visitar outros locais e vai tomando contato com outras espécies, aquáticas, rapinas, etc. E a partir de um certo ponto, as pessoas, os observadores, apercebem-se que têm que ir a sítios específicos para conseguir ver aquelas espécies de distribuição mais restrita. E, portanto, isto vai acontecer com uma frequência crescente nos próximos episódios. Agora não há mais spoilers, mas pronto, a partir daqui desta observação do frango d'água, há um bocadinho este ponto de viragem em que eu deixo de ver as espécies por acaso e passo a fazer um bocadinho de busca direcionada e a próxima espécie já vai ser um bom exemplo disso. Agora deixa-me aqui destes considerandos gerais e vamos voltar a falar aqui do franguito. Então, esta espécie, apesar não ser assim trivial, digamos, observar, mas ela não é propriamente incomum, não é? Tem uma distribuição relativamente alargada em Portugal, não é? Tem. Eu tive a ver os mapas de distribuição mais recentes. A espécie ocorre de norte a sul, do continente, não ocorre nas ilhas, mas no continente ocorre de norte a sul, e de acordo com o terceiro Atlas de nidificantes, que está no site da Lista Vermelha, há registros na época reprodutora em todos os distritos do país. Portanto, litoral e interior de norte a sul. Mas é mais frequente na metade litoral, porque sendo isto uma ave aquática que frequenta águas pouco profundas, particularmente paúis, açudes com vegetação densa e valas, etc., há muito mais habitat disponível na metade litoral e, portanto, a maior abundância no litoral está relacionada essencialmente com isso, com a disponibilidade de habitat. Mas localmente aparece no interior onde haja sítios com características apropriadas, e características apropriadas são ou açudes com vegetação emergente, porque eles precisam de vegetação para se esconder, eles estão quase sempre escondidos no meio da vegetação, tipo caniços e tabuas e sapais, no caso dos estuários, e outro tipo de vegetação densa. Portanto, tem que haver zonas de água não muito profunda, com margens lamacentas, de preferência, e com vegetação densa. Portanto, e no interior há alguns açudes com essas características, às vezes também assim arrozais, que eles também gostam. Portanto, a distribuição é um bocado descontínua por causa das preferências de habitat. Aliás, esta espécie é daquelas que até tem umas patas com os dedos enormes, precisamente para poder andar em cima de caniços e outras coisas, distribuir o peso por coisas frágeis.
Sim, é típico dos ralídeos, que é a família a que esta ave pertence, é típico dos ralídeos terem assim essas patas fortes para poderem agarrar-se a esse tipo de vegetação aquática e andar ali a passear pelo meio. Portanto, sim, partilham essas características. Depois há algumas diferenças entre as espécies, mas as patas são bastante fortes, sem dúvida. Quando falavas na distribuição até inclusive para o interior, o que é engraçado quando nós vemos aqui o mapa comparativo dos últimos atlas, portanto, é que há de facto aqui um número interessante de sítios novos, digamos. A questão é, estes sítios novos surgem de uma prospecção mais cuidada, ou de facto graças a estas albufeiras e outras coisas tais de interior, tem-se criado habitat novo para a espécie. Pode haver um misto das duas situações. Por um lado, há habitat novo, como eu disse, porque por causa dos açudes para rega ou para abeberamento de gado, há cada vez mais pontos de água no interior. Quer dizer, quando nós recuamos no tempo, sei lá, se recuares 50 anos, o interior, especialmente o interior sul e em parte o interior centro, durante o verão era uma secura enorme. Não havia barragens, não havia açudes, muitas ribeiras secavam e alguns rios também. Eu cheguei a atravessar o Guadiana a pé enxuto na década de 90, num ano de seca excepcional que foi 1995, e, portanto, não havendo pontos de água, não havia habitat. Hoje em dia a situação é um bocado diferente, porque entre hectares, açudes para rega, arrozais, como eu disse, reservatórios, pontos de água para pesca desportiva, represas e diferentes e outro tipo de locais de armazenamento de água, acabou por se criar habitat porque estes sítios depois são facilmente colonizados por estas plantas emergentes. As tabuas e os caniços, muitas vezes com sementes trazidas pelo vento, começam a ocupar estes locais e, portanto, o habitat acaba por se formar naturalmente quando há novos pontos de água. Portanto, que houve uma expansão da habitat, não há dúvida. Agora, eu acho que hoje em dia, apesar da espécie ser difícil de ver, há cada vez mais pessoas que sabem localizar esta ave pelo ouvido e, portanto, também poderá haver uma melhor detectabilidade por comparação com o que havia no passado. Agora, não deixa de ser bizarro ver como é que evoluíram as tendências, as estimativas populacionais ao longo dos vários atlas, porque no primeiro Atlas Nacional, que foi publicado foi publicado em 1989, a estimativa populacional era de 1.000 a 10.000 casais. Portanto, 1.000 a 10.000. Depois o segundo Atlas não traz estimativas populacionais, mas em 2004 sai uma publicação da BirdLife, que é o Birds in Europe, e o Birds in Europe, que no caso de Portugal usou dados fornecidos pela CEPEA, a estimativa populacional é de 500 a 2.000 casais. Portanto, recordo, no primeiro Atlas era 1.000 a 10.000. No Birds in Europe de 2004 era 500 a 2.000. E agora no terceiro Atlas, que está no site da Lista Vermelha e que foi publicado em 2023, é 50 a 250. Ora, 50 a 250 é 20 a 40 vezes menos do que vinha no primeiro Atlas. E por outro lado, no terceiro Atlas diz que a tendência de distribuição é de aumento. Eu não sei dizer qual destas estimativas é que é mais rigorosa. Não sei. Que eu saiba, nunca houve nenhum censo dirigido a esta espécie e, portanto, todas estas estimativas terão sido feitas assim de uma forma muitíssimo imprecisa. Mas a disparidade entre as várias estimativas é tão grande que nos mostra que epá, não pode isto ter diminuído em 40 vezes a população e ao mesmo tempo estar-se a expandir geograficamente desta forma. Portanto, há aqui alguma coisa que não pode estar bem. Eu não sei bem dizer o quê. Pois é estranho, no mínimo. Quando alargamos a nossa interpretação aqui da distribuição à Espanha, para completar aqui a Península Ibérica, pelos vistos, o território espanhol, pelos vistos, tem uma área muito mais vasta com esta espécie presente. Estás a referir-te ao Atlas espanhol, não?
Estou-me a referir ao Atlas espanhol, sim. Pronto, no Atlas espanhol o que nós vemos é uma distribuição por toda a península, portanto, desde a Galiza à Catalunha, depois atravessando a Meseta e descendo de cá abaixo até a Andaluzia, mas, tal como acontece em Portugal, é uma distribuição muito descontínua, porque está condicionada pela disponibilidade de habitat e os habitats aquáticos também, por natureza, são descontínuos. Portanto, nós vemos manchas de ausência que correspondem ou a zonas de serra, ou as zonas densamente florestadas, ou as zonas de planície onde não há pontos de água com dimensão apropriada para a espécie. Portanto, tem muitas descontinuidades, mas está presente um pouco por toda a península e também nas Ilhas Baleares. Esta é um bocadinho a situação a nível da península. E quer num lado, quer no outro, em princípio, ela nem sequer tem assim propriamente estatuto de ameaça, não é? Portanto, está como lista de concerno, o que é uma coisa que eu realmente achei estranho face ao discurso de que há uma tendência para a população reduzir, que se calhar, aliás, essa tendência, se olharmos para o mapa do EBBA2 e fizermos o comparativo com o EBBA1, até é bastante notória que na parte sul da Europa isto está cheio de Sim, sim, quadrículas em que a espécie deixou de aparecer como nidificante, apesar de sim, aparentemente lá para o norte a coisa estar a melhorar, não é? sim. Este é sem dúvida um dos casos em que hum, a espécie está a diminuir no sul, porque há muitos quadrados laranjas em Portugal, Espanha, sul de França, Itália, Grécia, ilhas do Mediterrâneo, e depois há muitos quadrados azuis na metade norte, É, particularmente é a Inglaterra. espécie de eleição para falar de aquecimento global. Sem dúvida, atenção, nós já falámos isto várias vezes, nem todas elas contrariam essa lógica. Há algumas Essa espécies não que se se fala. estão a deslocar para norte, há algumas espécies que se estão a deslocar para norte e que suportam essa narrativa. O que nós já falamos é que há outras que se estão a deslocar para sul, aparentemente contrariando essa narrativa, e como nós já falamos, há outros fatores em jogo e, portanto, nós não devemos estar enfim, a atribuir apenas às alterações climáticas, às alterações de distribuição, porque há outros fatores em jogo, o mais importante dos quais, como sabemos, são as alterações de habitat, que condicionam sempre muito. E em Espanha, embora em Portugal aparentemente tenha havido uma expansão, em Espanha tem havido alguma diminuição em certas zonas, e principalmente nota-se no sul, nas marismas do Guadalquivir, houve uma diminuição acentuada do número de quadrículas. Isto vê-se no Atlas espanhol. Se bem que as marismas do Guadalquivir têm sofrido um processo de degradação bastante grande que tem se refletido imenso na população de várias aves aquáticas. Agora, a nível da Europa e a nível ibérico e a nível nacional, a espécie está listada como list concern, como sabemos. Agora, não posso deixar de manifestar a minha perplexidade, devo dizer, com esta categoria em Portugal. Porque, como nós sabemos, e este critério, que é o critério populacional, tem sido aplicado em diversas espécies para justificar, às vezes, uma categoria em perigo ou em perigo crítico. Ora, o critério populacional, que é o critério D, e isto está explicado no início da introdução do fecheiro PDF que acompanha a lista vermelha, se a população for menor do que 1.000 indivíduos maturos, isso é suficiente para colocar a espécie na categoria vulnerável. Ora, a partir do momento em que o próprio site da lista vermelha e do Atlas diz que é de 50 a 250 casais, portanto, 250 é o limite máximo do intervalo, isto são 500 indivíduos maturos, porque maturos, portanto, não conta aos juvenis do ano. Ora, 500 indivíduos maturos está muito abaixo de 1.000. E eu, dito isto, eu nem, não entendo porque é que isto não está como vulnerável, pelo critério populacional. Pois, Portanto, mas provavelmente seguiu a tendência dos nossos vizinhos e o facto de aparecerem aqui as tais quadriculazinhas verdes, digamos assim, de novos locais de nidificação.
mas o critério populacional é muitas vezes invocado. Às vezes depois reduz-se, na avaliação regional, reduz-se um nível, e se por causa de, por exemplo, de se considerar que a população está saudável e que pode haver imigração de indivíduos, mas se reduzir um nível nunca passaria para Least Concern, passaria para NT, que é o quase ameaçado. Até porque esta Portanto, espécie, sendo uma espécie intrinsecamente residente, não é? Não sei se é assim muito seguro estar a contar com a população espanhola para justificar a manutenção da nossa população, não é? mais ou menos, é assim, ela não é totalmente residente por duas razões. A primeira é que elas ocorrem às vezes em zonas úmidas de muito pequena dimensão e, como nós sabemos, num clima como o nosso, em que há uma estação seca muito quente, muitas dessas zonas que sejam paúis ou lagoas pouco profundas podem secar completamente durante o verão e deixam de ser apropriados para a espécie. E nesse caso, as aves deslocam-se para outras zonas. Não quer dizer que se desloquem para muito longe, portanto, não são longas migrações, mas podem se deslocar para longe, algumas dezenas de quilómetros. Em Espanha, por exemplo, há um registro de uma ave anelhada na Catalunha, na zona de Tarragona, que se deslocou 90 quilómetros. Portanto, se calhar o sítio onde estava deixou de ter condições e foi procurar outros sítios. Mas isso pode acontecer com locais que secam sazonalmente e depois voltam a ser ocupados quando voltarem a ter água. Mas, por outro lado, sabe-se que uma parte da população, sobretudo no norte e no leste da Europa, é migradora, e sabe-se por dados de anilhagem que a Península Ibérica recebe indivíduos invernantes. Não há muitas recapturas, porque também é uma ave difícil de capturar e talvez a população invernante não seja muito expressiva, mas em Espanha sabe-se que há 3 recapturas de aves anilhadas no estrangeiro, sendo uma proveniente da Bélgica e 2 da Hungria. Portanto, já são países moderadamente distantes, não é? Quer dizer, a Bélgica não é logo ali ao lado. A Hungria, especialmente, já é mais distante, tens que atravessar França, Alemanha e Áustria. Portanto, ainda são uns milhares de quilómetros. E estes casos confirmam, e vieram 2 da Hungria para a Espanha, estes casos confirmam que alguns indivíduos podem fazer movimentos razoavelmente longos. E se tu fores ver ao mapa portanto, do Birds of the World, tu vês que todo o leste da Europa, em todo o leste, e até no leste da Alemanha e na Áustria, as populações são migradoras. Portanto, esses indivíduos são estivais e migram para sul, e se calhar alguns migram para sudoeste e vêm parar à Península Ibérica. Portanto, é um migrador parcial, já falámos disto anteriormente, Sim, sim, é uma sim. ave que tem Depois, populações que são. esse mapa, quando nós começamos a olhar para as manchas das áreas de invernada, não deixa de ser interessante ver umas zonas de invernada realmente ali pela Alemanha e eu estou a ver agora no mapa do BirdLife, Sim. umas na zona da Alemanha, Inglaterra e coisas do género. Portanto, dá a sensação que ali há algumas que de facto fazem uma migração, mas é uma migração curta, diria eu. Sim, porque repara, eles às vezes no inverno podem ocupar zonas onde, embora sejam próximas, podem ocupar zonas onde não se reproduzem. Portanto, eles podem às vezes, sei lá, imaginar zonas que têm alimento no inverno, como acontece com as limícolas, por exemplo. As limícolas vão para os nossos estuários alimentar-se durante o inverno, mas elas não se reproduzem lá porque aquilo não tem condições para se reproduzir, para construírem os ninhos e se calhar nem sequer têm alimento suficiente na época dos ninhos. E, por exemplo, no caso do frango d'água, sabe-se, isto vem referido no livro Aves de Portugal, que nos sapais do estuário do Tejo, os dados sugerem que a espécie é mais numerosa no inverno do que na primavera. Portanto, eu não sei, sabe-se muito pouco sobre a reprodução desta espécie no nosso país. Eles aparecem muito nos caniçais. No caso dos sapais junto aos estuários, eu não sei quantos é que nidificam lá ou se de facto a presença deles é mais significativa no inverno. Portanto, há movimentos que às vezes podem ser de âmbito local entre habitats, até para procurar alimento. Eles alimentam-se de invertebrados, mas como acontece com muitas outras espécies, no outono e no inverno passam a consumir mais matéria vegetal, como raízes, sementes e bagas, porque, como sabemos, no inverno há muito menos invertebrados disponíveis. Portanto, estas espécies que ficam cá todo o ano,
há muitas delas, passeriformes e não só, há muitas delas em que têm que adaptar a dieta consoante a época do ano. Portanto, mais matéria animal na primavera e no verão, mais matéria vegetal no outono e no inverno. Sim, até porque quando é na época da reprodução é preciso alimentar as crias, não é? Portanto, e elas crescem depressa, portanto tem que ser. Precisam de proteína, claro. Yeah. Voltando ainda à questão de que há bocado estávamos a conversar da distribuição e de se ver nos mapas do EBBA que há aparentemente um deslocamento desta distribuição para norte, mas a espécie, do ponto de vista da distribuição global, pelos vistos, também ocupa ali uma parte ainda razoável do norte da África. E estes mapas não nos dizem nada sobre o que é que está a acontecer no norte da África, não é? Não porque o Atlas, o EBBA, para quem não se recorda, EBBA significa European Breeding Bird Atlas, portanto é o Atlas das aves nidificantes da Não há Europa. nada que corrobore que estas populações do norte da África também se desloquem ou que também estejam com tendência para se deslocar para o norte, não é? Se calhar só Não, é falta assim, isto. que eu saiba, portanto, como o Atlas europeu não cobriu o norte da África, nós não sabemos o que é que está a passar no norte da África. Eu nem sei, nem tenho a certeza se já foi feito algum Atlas em Marrocos ou quantos é que foram feitos. Os mapas, em muitos casos, que aparecem no Birds of the World, replicam os da BirdLife e os da BirdLife replicam os do CREM, que é o Birds of Western Palearctic. Portanto, os mapas desses países onde há menos prospecção às vezes devem ser vistos como manchas aproximadas. Seria necessário. Há vários livros, há bibliografia sobre Marrocos, há um livro muito bom que é o Birds of Morocco, do Thévenot e mais dois autores, que eu não me recordo agora o nome, o Ray Vernon, se não me engano, e que aí tem mais detalhes sobre a situação das aves em Marrocos. Mas Marrocos também é um país bastante grande e certamente difícil de prospectar em muitas zonas. E o que diz no livro The Birds of the Iberian Peninsula, do Eduardo de Juana e do Ernesto Garcia, é que, para além das aves invernantes que chegam à Península Ibérica vindas da Europa, que algumas atravessam a península para irem invernar a Marrocos. Portanto, Marrocos, além de ter uma população nidificante, segundo este livro, também recebe invernantes vindos de norte. Portanto, há aqui uma mistura de populações, quer na Península Ibérica, quer em Marrocos, só que lá está, é uma espécie que, não sendo muito abundante e tendo hábitos furtivos, é difícil de estudar e mais ainda de quantificar. Certo, certo. Uh, Mudando aqui a conversa, ralos aquáticos, o que é que este nome quer dizer? Bom, E foi sempre aquáticos assim? acho que E é, foi acho que é sempre assim? autoexplicativo. Hã? E foi sempre assim? Sim, é um nome original do Linneu. Ralos aquáticos. Aquáticos é autoexplicativo, né? Porque é equivalente em português aquático. O ralos é o nome dado pelo Linneu. Portanto, é o protónimo, mantém-se até hoje, tanto que ralos é a espécie tipo do género ralos. O ralos aquáticos é a espécie tipo. E é o género que dá o nome à família Rallidae. Ralos, a origem não é muito clara. O que diz no dicionário do Birds of the World é que provavelmente vem do francês medieval, rasle ou rale, porque em francês esta ave chama-se raldo. Quer dizer, o ralo, aqui no francês, o rale da água. Mas também em alemão, também existe o nome Rale. Rale, R-A-L-L-E, e que latinizando, já alguns autores do século XVI latinizavam isto para ralos. Portanto, o nome pode ter origem no francês ou no alemão, que seriam palavras já de origem medieval para designar esta espécie. É o que se pensa que estará na origem disto. Portanto, é um nome latinizado. O Em, aquáticos é em, em fácil de inglês, entender. em inglês ainda se chama rail. Rail, pois, ele existe assim nomes parecidos em diferentes idiomas, portanto pode ser um termo de origem medieval. Já agora, por curiosidade, posso referir que o género Rallus tem 14 espécies dentro deste género, distribuídas pelo mundo. Destas 14, há 10 que são do continente americano, umas do norte, outras do centro, outras do sul, e as restantes 4, há duas há uma na Europa e na Ásia, que é o nosso ralos aquáticos, há outros só na Ásia, que é o ralos índicos, e depois ainda há dois em África, um na África continental e outro em Madagascar. Portanto, isto é um género que se distribui por vários continentes, sendo representado então por diferentes espécies.
Uma E curiosidade final que eu gostava de referir, estive há bocado a consultar e no Birds of the World. subespécies, já agora, já que estás nessa onda, subespécies da nossa, do Da House nossa, aquático. são três, uma na Europa, outra na Ásia Central e uma terceira na Islândia, que não se sabe se está extinta. Raus aquáticos hibernantes ocorria na Islândia, já foi comum no passado, pensa-se que possa estar extinto, mas a situação é incerta. A curiosidade que eu ia referir é que eu vi uma foto no Birds of the World de uma cria recém-eclodida, e tem um aspecto muito curioso porque está coberta de penugem, mas é completamente preta. Ao contrário de a maioria das aves, quando tem penugem, a penugem é de cor clara. Não todas, mas a maioria. Então é completamente preta, com as patas escuras, mas com o bico quase branco. Portanto, tem um aspecto que não associaríamos de maneira nenhuma a um frango d'água. E como acontece com outras aves desta família, são nidífugas, portanto começam-se logo a mexer, e então aos 5 dias já se conseguem alimentar sozinho. E às 7 e 8 semanas tornam-se independentes e começam a voar. E pronto, e Era assim. ficamos por aqui, que é para deixar tema para a segunda volta, porque Exato. realmente esta espécie ainda tinha aqui mais umas quantas coisinhas para se falar, mas Sim, sim. fica para a próxima. Fica para a próxima. Obrigado a todos. Obrigado e até à próxima. Até à próxima.